No episódio de hoje da série O Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu, nós vamos conversar com César Sandoval, criador das histórias em quadrinhos dos Trapalhões para a editora Abril. Ele fez também algumas aberturas em animação de filmes dos Trapalhões. Confira essa entrevista. A sua relação de trabalho com os Trapalhões foi num golpe de sorte, né? Como que aconteceu isso? Ué, foi mesmo, viu? Aconteceu o seguinte, graças a ter perdido um avião, um voo, aliás, né, que eu consegui me encontrar com o Renato. Foi a meia hora mais bem gasta da minha vida. O que aconteceu? Eu estava em São Luís do Maranhão e, como eu disse, eu perdi o voo. Aí voltei pro hotel, né? Voltei pro hotel, fui logo tomar um refresco lá numa coisa, um suco, uma coisa no bar do hotel. E quem que eu encontro lá? O senhor Renato Aragão. E o Renato aí estava lá e ele foi muito acessível. Eu achei até que um astro como ele, não, né? Mas eu cheguei, bati um papo maior com ele, expliquei que eu fazia desenho animado e tal, papapá. E entrei logo no assunto. Eu falei, Renato, você quer me explicar como é que um grupo campeão, programa campeão, tá uma média de 26 pontos de Ibope todo domingo, o maior programa de comunicação voltado para a família, para a criança, para tudo. Você não tem licenciados infantis nem nada, né, na área infantil. Você não tem licenciados. Eu acho que teus... Ah, mas eu tenho os personagens lá. Ele tinha um grupo de personagens feito pela editora Manchete. Mas eram uns personagens compridos lá, os roteiros não eram lá essas coisas, e vamos dizer assim, que não eram personagens bem cuidados. Resultado, eu falei para ele, olha, com esses personagens a gente não consegue fazer licenciamento. E falei para ele sobre um projeto de licenciamento e merchandising. Eu não cheguei vendendo bonequinho para ele. Porque o Renato é um baita de um negociante, é um cara que tem uma visão muito boa dos negócios dele. Tanto que está vivo até hoje, enquanto várias aí, eu digo vivo, pelo amor de Deus, nos negócios, né? Ele é um cara muito ativo. Porque ele tem visão, né? E o que acontece? Então eu expliquei para ele que a gente precisava ter personagens que se prestassem ao licenciamento. Falei, Renato, você precisa ter personagens interessantes, bonitinhos, que sirvam para estar numa lancheira, para estar num caderno, para estar numa fralda, numa coisa. E infelizmente, você me desculpa te dizer isso com toda franqueza. Os personagens que você tem hoje... Bom, vendi meu peixe ali na hora, foi a meia hora, como eu disse, o cara, Renato, muito acessível, engraçado, imagina, já deu um monte de piada ali e tal. E aí eu fui dali para Fortaleza e o Renato seguiu o caminho dele. Resultado, quando eu cheguei, fui voltando para São Paulo, falei, nunca vai me ligar um cara culpado que nem ele, um programa, você não sabe a loucura que é se fazer um programa semanal. Só fui saber muitos anos depois, quando eu fui produtor e diretor do meu próprio programa infantil, que era a Turma do Arrepio. Mas um cara que tem um programa como o dele, não tem tempo de nada, gente. Até ir ao banheiro é cronometrado. Então eu falei, imagina que o Renato vai me ligar. Mas graças a essa abordagem, eu digo para você, foi essa abordagem, eu não cheguei lá vendendo bonequinha. Eu tentei vender para ele um projeto de licenciamento e merchandising. Quando eu volto para São Paulo, daí uma semana, ele tinha ligado e tinha marcado uma reunião. Pô, era o céu para mim, né? Eu tinha uma produtora de comerciais de televisão, bastante ativa, produzi muita coisa, né? Não sei se vocês lembram, mas a bocona da Cleibon, aquela nhaquinha, mordia o pão, Pacheco da Gillette, Dodói da Johnson e uma centena de outros. Inclusive, não só para o Brasil, como para o exterior. O Brasil, nessa época, nós exportávamos desenho animado. Pô, deixa eu falar para vocês, o maestro do Unibanco, o Valberci Camargo com o material da Sharp, vocês lembram? O Cotonetes da Johnson. Então, era uma época de ouro na animação brasileira. O próprio Sugismundo e vários outros. Então, nessa época, nós éramos muito ativos fazendo animação. Então, a animação
quadrinhos, como sempre, só tinha Maurício de Souza. Então mas a nossa experiência com quadrinhos era grande. Eu tinha trabalhado nos Estados Unidos, eu tinha feito várias coisas lá fora, para cá e tudo. Então a experiência da gente com a estilização de personagem era grande, né? Então o que acontece? A gente começou a rabiscar. Então já fomos para uma reunião onde estavam os 4, para minha surpresa. Nos armaram direitinho, onde eu tive o prazer também de conhecer o Paulinho Aragão, que é o filho do Renato, um cara sensacional, que teve uma influência muito grande como mediador, como tudo, para que a gente chegasse a um bom resultado gráfico e de marketing. O Paulinho foi imprescindível. Hoje ele é diretor lá na Globo, de captação de vivo, não sei muito bem. Mas foi muito importante. Estava lá e o que acontece? A gente começa a rabiscar e vai reunião para cá, reunião para lá. Aqueles antigos eletras da ponte aérea me viram muitas vezes, viu? Por causa do bonequinho, ter que pegar tanto voo para o Rio de Janeiro e voltar, ia voltar, passava um dia lá, voltava. Porque a gente tinha que entre os ensaios deles e as coisas, a gente entrava nas brechas, né? Então, você imagina assim, 15 minutos, dá uma olhadinha nesse desenho. Então a gente foi desenvolvendo. Chegou uma hora que nós chegamos realmente num impasse. Os bonecos não estavam saindo bem, gente. Eu já estava para desistir. Porque não tem nada pior o artista brasileiro é muito indisciplinado. Ele quer é um pequeno ditador, ele quer fazer o que ele quer e os outros têm que engolir. Não é bem assim. Se você vai fazer um projeto de licenciamento e merchandising, você tem que adivinhar o que a criança quer, o que o professor vai aprovar, o que as mães vão querer e o que principalmente os diretores de marketing das empresas vão querer. Então você já tem que pensar de trás para frente, né? Você pensa no produto, tudo, porque senão a marca não vai para frente. Muitos dos meus colegas talvez me critiquem por essa visão meio utilitarista que eu tenho da coisa, mas a arte sempre foi. Se o Michelangelo não ganhasse um tostão lá, não tinha feito Capela Sistina nenhuma, né? Então, eu digo, a gente ia atrás com essa visão de marketing que o desenho animado, que as produções de comerciais tinham me dado. Mas, como eu disse, os personagens não estavam saindo bem. A gente desenhava, e o personagem não saía legal, gente. Não falava, como na minha concepção na época, eu falei, ele não está conversando comigo. Porque o personagem chega uma hora que ele começa a pedir coisas para você. Eu tenho certeza que o Maurício hoje, o Cebolinha é que pede as coisas para o Maurício, não é mais o Maurício que fala, o Cebolinha faz isso. Então o personagem começa a conversar contigo. E era uma coisa que não estava acontecendo nessa época. Os personagens eu levava e falei, puta, eu já estava preocupado, Rafael. Eu falei assim, puta, daqui a pouco os caras vão dizer, César, foi muito bom, mas tchau. Bom, nessa preocupação toda, um dia eu chutei o balde. Cheguei e falei, Renato, não dá, acho que eu vou parar e tal, porque a minha visão é outra. Se eu tiver que copiar desenho dos outros, não é para mim. E esse desenho que vocês têm hoje, que eles queriam uma remodernização daquilo que existia. Falei, olha, redesenhar não é minha praia. E vocês têm uma coisa que é imprescindível, é uma coisa muito importante, daí que eu digo, Renato, entender as coisas. Eu falei, Renato, a melhor imagem adulta de vocês é essa que vocês têm na TV. É isso que vocês são hoje. Qualquer pessoa que for desenhar vocês adultos vai perder. Ah, mas até o gordo e o magro fizeram, assim, olha, até conseguiram lá, mas aqui é diferente e tal. A minha visão é outra. Aí eu puxei uns rafes que eu tinha feito, uns esboços que eu tinha feito. Falei, olha, partindo desse princípio, que eu acho que primeiro vocês são feios. Aí eles morriam de rir. Nós somos feios mesmo, mas quer mudar. Nós somos tudo Paraíba aqui, cara. Então eu falei, olha, vocês são feios. Ninguém vai querer comprar isso para botar numa fralda, pô. Renato, só que tem na época, o queijo devia estar aqui, que até japonês é bonito. Quando é novinho, não é? Então eu vou fazer vocês quando vocês tinham de 7 a 8 anos e puxei 3, 4 desenhos que eu tinha feito. Pá, na hora, né? A empatia foi na hora, funcionou assim, ó. Volto para São Paulo e aí começamos a trabalhar nessa direção. Primeiro,
Esse foi o que você mostrou para mim. Isso aqui é um gesto que não existe mais. Os originais nem sei onde foram parar. Mas aí a gente começou. Você fala assim, ó, Trapalhõezinhos, quando eles eram crianças. Essa imagem não vai brigar com a da TV. E mais, está mais adequada aos produtos que nós estamos buscando. Então, nós começamos a trabalhar desde logos a fundos, buscar já uma imagem mais infantilizada, mas ainda estávamos meio no infantil, meio adulto e tal. Então foi evoluindo, né? Até o que saiu mais em cima era o que eu achava mais difícil, porque é o seguinte, foi o Dedé. Porque o Dedé, ele não tem um narigão, por exemplo. O Renato tem a testona larga, em todos os desenhos dele põe a testona larga, o nego já vê. E o queixinho, né? Então, foi o mais fácil de sair. O Mussum deu mais trabalho. Mas então, a gente veio trabalhando essa imagem bem infantil. E criamos um grupo de meninos. E olha, também não foi só os meninos, não. Tinha também os coadjuvantes, os personagens que faziam escada para eles. Né? E aí, isso foi a primeira parte. Chegar aos personagens. Quando a gente fez então, esse grupo de meninos, mais ou menos entre 7 a 9 anos, seria a idade deles, né? E deu vida a eles, falou assim, bom, muito bem, essa parte está legal. E agora? Precisa usar. Personagem que não é usado, que não está aqui, não está ali, não está no produto, não tem mídia, não tem nada, vai bater na trave. Aí começamos a imaginar como que a gente vai usar isso. Em primeiro lugar, oferecendo. A marca Trapalhões era grande. Então, você punha os Trapalhões e aqueles bonequinhos, então a marca já vendia a gente. Se eu chamasse eles os mosqueteirinhos brasileiros, por exemplo, eu não teria chegado onde eu estou. A marca era poderosíssima. Ainda é, né? Tem um recall que vocês não imaginam. Então a gente começou a trabalhar produtos. E uma coisa que a gente fez legal, a gente criou uma espécie de boutique criativa. O pessoal da Tribo, licenciamento e merchandising, que dava todo o apoio logístico e também de marketing para a gente, nos auxiliava muito nisso, focava muito nessa visão mais de produto. Nós criamos uma espécie de boutique criativa. A gente fazia assim, vamos supor que nós quiséssemos um talquinho infantil. A gente pegava e maquiava um talquinho e chegava no cara do shampoozinho, chegava lá com um potinho já. Era outra coisa, né, gente? Porque você falava, nós vamos pôr trapalhõezinho aí num shampoozinho aí e tal. O cara fala assim, pô, mas trapalhões de shampoo, cara? Né? A Xuxa é bonitona, ela vende bem aí porque ela é bonita. Trapalhões. Mas a hora que a gente fazia a embalaginha, a gente investia nisso. Olha quanto tempo foi investido nisso, gente. Dezenas de produtos que a gente fez. Uma maquiagemzinha, um mock-up, né, que se chama. Então a gente já ilustrava como é que ia ser. E chegava no prospect de licenciamento, numa York, numa empresa de shampoo, qualquer empresa, e já mostrava o produto. Se fosse um chocolatinho, era um chocolatinho. Se fosse um shampoozinho, chegava com a embalagem lá. Isso era melhor do que 500 palavras. A imagem vendia muito mais do que você... Pô, porque olha, imagina você explicando Mozart. Você consegue? Imagina você tentando explicar para quem não conhece como é que é um personagem que não está na mídia. O original estava. Então a gente aproveitava todo esse resquício que vinha com a marca Trapalhões, poderosíssima, e pimba, né? Então, com essa boutique criativa que tem, facilitou muito o licenciamento. Então, nós tivemos, nessa época, licenciamentos de tipo. E outra coisa, o mix de licenciados é que determina o sucesso da sua marca. Você não pode ter a Mercearia Nossa Senhora da Penha e a Nestlé. Você tem que ter coisas. Você vai ter Nestlé, você precisa de coisas do nível de uma Nestlé. Então, nós tivemos Alpargatas, Danone, várias outras, Vigor e outras coisas, entendeu? Então, assim, era o top do licenciamento. E eu tenho o maior orgulho de dizer isso.
o Renato e os Trapalhões me ajudaram a conquistar um espaço que dificilmente eu teria conquistado como ilustrador e criador de personagens. Fala agora dessa ida para a editora Abril. Bom, gente, não foi muito simples assim a gente conseguir uma editora para os Trapalhões, mesmo com a marca toda. Claro que se a gente quisesse continuar com a Manchete, com os outros, a gente teria, mas não era o foco da gente. A gente queria o que era de melhor para os Trapalhões. E o que era de melhor para os Trapalhões? Os líderes. Então, os líderes de mercado em cada segmento. Então, aconteceu um golpe de sorte fabuloso que aconteceu. Isso, a gente, com o Trapalhões, a gente teve disso. Nós também demos sorte. Aquele negócio, não basta você jogar bem, né? Você tem que ter sorte. Então, o que aconteceu? Maurício de Souza sai da editora Abril de um dia para a noite. E vai para a recém-montada editora Globo, que era a Rio Gráfica antiga, depois virou editora Globo, que vocês conhecem até hoje. Sai de lá e deixa um buraco na Abril. Saiu 6 revistas de uma vez. E não eram 6 revistas, eram as 6 revistas das mais vendidas. Preciso falar para vocês quem é Maurício de Souza. Pô, e ficou aquele buraco. E eu olhei assim e falei, pô, oportunidade. Corri lá, falando com Ângelo Rossi, Valdir Gaiara e outros. Porém, eles não acreditavam, né? Assim, ó César, pelo amor de Deus, você acha que a editora Globo, a Rede Globo, vai deixar Trapalhões sair de lá, de ir para a editora Globo, que está aí pegando tudo que aparece? Ziraldo estava lá, Xuxa, estava tudo lá. Eu falei, olha, deixa eu tentar que o Renato, as palavras dele, não quer ter todos os ovos na mesma cesta. Ele quer ter alguma liberdade, acho que ele tem direito. Olha, eu tive que fazer o seguinte, eu cheguei para Valdir Gaiara, eu falei, Valdir Gaiara, quero você, era o diretor de criação, e mais um, como é que chamava ele? Não lembro bem, mas ele já faleceu, inclusive essa pessoa que eu estou lembrando. Falei, olha, vamos para o Rio comigo. Um dia, eu marco uma reunião, você vai sentar em frente do Renato Aragão. Se não sair nada daí, eu pago o jantar, melhor jantar que vocês puderem, e as 2 passagens. Aí eles começaram a ter, falei, olha o que eu já fiz, já estamos aqui com o licenciamento, como é que está indo, tal. Existe essa possibilidade. Pô, finalmente fomos comigo lá, a reunião levou uma hora e eles saíram com o contrato. Vou te contar, o voo chacoalhou a beça, mas nós voltamos, porque era os Eletra, né, que voavam mais baixo, que ia balançando daqui lá. Mas foi uma luta. Daí, 1 mês e meio, mais ou menos 2, a gente lançou os Trapalhões em quadrinhos pela editora Abril. Só perdíamos para Tio Patinhas nas infantis. Né? Então, claro que isso tudo, gente, não é só pela minha conversa boa aqui, nem nada. A gente teve auxílio de tremendos desenhistas, tremendas roteiristas também, que era um dos problemas do Brasil, não tinha bons roteiristas, mas a gente pegou um pessoal que estava até ocioso na Abril e tudo, e a gente conseguiu. Então eu posso citar entre eles o nosso amigo Gustavo Machado, o Fukui, o Roberto Fukui, tem um número ilimitado de pessoas que colaboraram muito, tanto no roteiro quanto ao arredondar os personagens. Porque o personagem, ele vai passando por várias mãos, ele vai se arredondando, ele vai tomando forma. Por exemplo, comparado, isso aqui é um original inestimável, de uma capa. Aqui já o personagem está bem infantil. Nós íamos brigar, gente, com Cebolinha, com personagens que tivessem, né? Então, resultado, daqui a gente teve essa ajuda inestimável de vários ilustradores que participaram, porque não é mole você produzir 40, 50 páginas por mês, gente. Tá? E eu tive a honra de ter o meu nominho no meu copyright ao lado dos Trapalhões por 4 anos, quase 5, na editora Abril. Então agora fala da pouca gente sabe, você também fez as aberturas, né?
Isso. Trapalhões, como que... A gente fazia as aberturas, a gente tentou para a Globo, mas era difícil, viu? A Globo tinha uma resistência muito grande. Primeiro que tinha já essa questão com o Editora Abril. E tinha também a questão de que, aquele não era o objeto deles, não era os Trapalhões, do que eles queriam mesmo era tirar tudo que eles podiam dos Trapalhões adultos, ao vivo. Então a gente, conversando com o Renato, o pessoal da tribo e tal, a gente falou, precisamos usar esses personagens. Aí tivemos a ideia de fazer as aberturas dos filmes deles. Tinha ano que eles faziam 2 filmes. Então fizemos muitas aberturinhas, brincadeiras no início do filme. E funcionou maravilhosamente. Uma outra coisa também de utilidade pública, não sei se vocês lembram isso, né? E aí, bom, beleza. Porque também depois que a coisa está andando, né, gente? Aí já estava embalado, né? Porque em cima da revistinha, gente, a revista é imprescindível se você vai trabalhar licenciamento e merchandising. Ela não é o que dá mais dinheiro. Eu diria que se alguém está pretendendo entrar no ramo de gibi para ganhar dinheiro com royalty. E como que é fazer animação para os filmes dos Trapalhões? Quais as dores e as delícias de fazer essas aberturas? Primeiro, que gag? Quais as gags? Eram gags. Você tinha que puxar a gag para aqueles personagens infantis, porque tinha coisa que os Trapalhões fazem ao vivo lá que não dá para o personagem fazer, ou pelo menos não é tão recomendável. Por exemplo, piadas picantes. Para criança não dá. Né? Então, essa arredondada no personagem. Então, era fantástico esse processo. Isso é uma coisa impressionante que eu vou dizer para você e para todos os seus ouvintes aí. O melhor disso tudo é poder se... O artista que não se diverte com a sua criação não vai adiante. Eu me divertia muito. Cada dia que eu ia para lá, eu ficava imaginando as piadas que eles contavam entre eles. O Mussum e Renato era o dia inteiro um pegando no pé do outro. Cada piada que eu não posso nem falar aqui. Então, eles tinham um bom humor. A gente conseguiu fazer essas animações porque a gente conviveu com os Trapalhões. A gente entendeu eles. Entendeu? Então, e também tem o outro lado. A gente, como trabalhava animação, eu fiz 1.200 comerciais de animação. Então, resultado, a gente conhecia tudo, a cultura de animação da gente, desde um Gato Félix, as grandes produções americanas, a Hanna-Barbera, aquelas coisas todas, fez com que a gente tivesse a bagagem necessária para poder trabalhar isso. Em qualquer área, você precisa ter uma cultura daquilo, senão é você criar tudo do ar, isso não existe. Você acorda com uma ideia, fala, não, você precisa ter vivência, você precisa conhecer, né? Tudo que foi feito em animação e tudo. Você recorda quais aberturas você fez? Putz, francamente, viu? O Mágico de Oroz, acho que foi uma. Casamento de Trapalhões. Casamento de Trapalhões, tem várias, tudo aí. Isso aí deu um embalo na gente que você nem queira saber, viu? E também os comerciais, viu, gente? A animação, a gente fez muito comercial, por exemplo, com Alpargatas. Entendeu? Primeira vez que injetaram uma sola de um tênisinho com a marquinha de um personagem, com as carinhas deles, foi com a Alpargatas. E agora, para finalizar a entrevista, uma coisa insólita, assim, da sua convivência com os Trapalhões, de trabalho, fora do trabalho. Insólita. Mais insólita? Mais. Bom, gente, deixa eu ver se eu me lembro. Peraí, dá um minutinho para mim. Insólito mesmo. A morte de Zacarias. Foi uma tristeza muito grande, porque ele era uma doçura de pessoa. Eu nunca vi o Zacarias aborrecido, nem nada assim. E a facilidade que foi transportar a personalidade dele para o bonequinho. E a tristeza foi muito grande quando ele faleceu. Aí tem um dado que é insólito e ao mesmo tempo é interessante. A gente falou, e agora? O projeto está manco. O que a gente fez? Todo mundo chateado, olhando para baixo. Hoje a gente chegou lá com uma ideia. Falei, Jorge, gente, vamos fazer o seguinte. O Zacarias vai virar anjinho na revista. Vai virar anjinho e é só os outros personagens que vê ele.
Putz, todo mundo adorou a ideia, isso não matava ele, continuava vivo. Né? Então, estava funcionando bem. Até que o destino levou também o nosso amigo Mussum, que tinha um talento assim inimaginável. Se ainda era impossível você ficar perto do Mussum sem ficar alegre. Entendeu? E isso realmente determinou o fechamento do projeto, né? Mas foram assim uns 5 a 6 anos fantásticos que eu tive o prazer, me diverti muito e devo boa parte da minha realização profissional àquele encontro com o grande Renato num bar de hotel. A minha sorte não tinha ninguém por perto, então foi fácil da gente conversar. Então, gente, Trapalhões é isso aí, uma marca nacional que poderia, bem trabalhado, ser assim, e né? Mas o grupo não conseguiu se reinventar, porque eles eram inestimáveis, impagáveis. Podia ser assim muito mais do que Chaves e outras coisas. Né? E os quadrinhos foram imprescindíveis, mas também os licenciados fizeram muito pelos Trapalhões. Foi eu vou parafrasear um autor famoso. Confesso que vivi bem nessa época. Como Neruda dizia, né? Confesso que vivi. Eu vivi muito, foi um momento muito intenso, um prazer incrível, teve muito aborrecimento. Gente. Vocês não sabem que desenhar com gente dizendo que você reduzir a bunda do Mussum, trabalhar, o Zacarias está com o dente muito grande e vai embora. E o Renato também, porque ele é muito, como é que se diz? Perfeccionista? Muito perfeccionista. Ele cuida dos personagens dele muito bem. Eles aperfeiçoaram o palhaço, né? É o palhaço de cara limpa, como eles mesmos falam, né? Então é isso, gente. Foi uma aventura incrível. Devo muito a Renata Aragão e aos Trapalhões.